Existe um padrão de ensino que atrasa drasticamente a preparação do concurseiro para as provas de concurso público. O concurseiro ele até estuda. O ponto aqui não é a falta de esforço. O ponto é que esse padrão de ensino ele acaba produzindo 3 problemas que podem sabotar drasticamente a aprovação do concurseiro. E esse padrão de ensino é o método tradicional. E o método tradicional ele é composto basicamente por 2 componentes: videoaula e PDF. E os 3 problemas provenientes desse método tradicional de ensino são os seguintes: fadiga mental, baixa retenção e tempo desperdiçado. Vocês vão observar que em cada problema que eu coloquei em vermelho existem ramificações. Já já vou explicar o que são essas ramificações. Primeiro ponto é o seguinte: quando você adquire um curso, não importa de qual empresa seja, a primeira coisa que tem para você baixar é o quê? PDF. PDF e videoaula para você assistir. Aí tem o PDF de constitucional, de processo penal, de direito penal, de legislação extravagante, de português, de raciocínio lógico e tantas outras disciplinas, dependendo aí de qual concurso público você deseja ser aprovado, qual concurso você deseja ser aprovado. E além disso, existem as videoaulas, videoaula de meia hora, de 1 hora, existem videoaulas de um tema específico que são divididas em pedaços, parte 1, parte 2, parte 3, e os PDFs de cada disciplina, cada um tem ali em média 300, 400 páginas, tem PDF que inclusive é dividido em parte também, ou seja, é muito conteúdo. A falta de conteúdo não é um problema, pelo contrário, o que existe é um excesso de conteúdo. Esse é o primeiro ponto aqui que precisamos deixar em destaque. Segundo ponto, o PDF e a videoaula são métodos tradicionais de ensino conhecidos por serem tediosos e de baixa retenção. Professora, como assim tediosos e de baixa retenção? Eles são tediosos porque o PDF e a videoaula eles não geram emoção no aluno. O aluno baixa ali o PDF e tem que ler todo aquele conteúdo ali. Baixa a videoaula, assiste a videoaula na plataforma e está lá aquele professor com aquele quadro branco, com um monte de letrinha, lendo e explicando para o aluno. Não tem emoção nenhuma. E isso gera problemas que é justamente que iremos verificar aqui de maneira prática. Vamos começar pela fadiga mental. Quando o aluno ele está com a fadiga mental, isso gera nele um cansaço excessivo, gera a famosa procrastinação, onde a partir dessa procrastinação o estudo ele fica arrastado e ele fica com a sensação de sobrecarga. Imagina você lendo ali um PDF, aí vendo a videoaula, aí com o caderno do lado, fazendo anotação, aí lendo o PDF, aí parando a videoaula para anotar no caderno, aí vê o PDF de novo, aí às vezes vai pesquisar a lei, às vezes imprime a lei para acompanhar junto com o PDF e o resumo e a videoaula. Isso tudo gera uma fadiga no aluno, gera um cansaço excessivo. Ele está forçando o cérebro dele a entender o conteúdo com um método que é extremamente tedioso. E essa fadiga mental gera o quê? A baixa retenção. Com a baixa retenção, quando o aluno vai fazer a prova daquele famoso branco, ele não lembra, ele esquece o que ele estudou ontem, hoje já não lembra, e ele confunde os artigos parecidos. Quando foi que vocês foram responder alguma questão e quando leram ali o enunciado, vocês pensaram o seguinte: eu já estudei isso aqui, eu já vi isso daqui, mas eu não lembro. Ou seja, você viu o assunto, você fez um estudo passivo aí muitas das vezes e na hora de aplicar você não consegue. Porque você só tem aquela vaga lembrança daquelas letrinhas que você leu. Você não tem uma imagem, você não tem nada para ancorar aquilo que você estudou. Ou que pelo menos você fingiu que estudou. E por último temos o quê? O tempo desperdiçado. Você teve a fadiga, baixa retenção e perdeu tempo, porque você vai ter que reestudar o mesmo conteúdo e vai ter que refazer resumo. Aí você vai ter que ver, alguns fazem isso, né? Ver a videoaula de novo, aí lê o PDF de novo, às vezes rasga o resumo que fez, porque não entende o próprio resumo. Resumindo, você fica nesse ciclo aqui: fadiga, baixa retenção, tempo desperdiçado. Estuda de novo, fadiga, baixa retenção, tempo desperdiçado. E vai repetindo esse ciclo sem fim. Mas você pode ficar despreocupado porque eu tenho a solução para isso daqui. Eu tenho um remédio para esses 3 problemas aqui. Eu vou mostrar para vocês agora na prática como funciona a minha técnica de memorização. Apresento a vocês a primeira HQ de Direito Penal voltada exclusivamente para concursos públicos. Não tem nada no mercado parecido com isso daqui. Isso não é uma tirinha, isso não é um mapa mental. Isso é uma HQ. É como um filme. Não tem o início, o meio e o fim? Aqui é a mesma coisa. Tem personagens, tem contexto de histórias, cenários. Não são imagens sem relação entre uma e outra, mostrando só um crime específico e depois entra em outro crime. Não.
tem um contexto, tem uma história, tem um personagem principal, tem tudo isso. É literalmente uma série que você vai ler em formato de HQ. E só de olhar você já percebe o diferencial do material. Esse material, ele utiliza a imagem, as cenas dos crimes e da conversa entre os personagens como pilar de sustentação da memorização do concurseiro. Porque quando ele for lembrar do assunto na hora da prova, vamos supor que é um crime específico, ele não vai lembrar do texto seco. Ele vai lembrar da imagem, do contexto que aconteceu aquela imagem, para poder responder a questão. Faremos agora uma breve comparação entre os dois métodos. Temos aqui o método tradicional falando sobre o feminicídio e temos a HQ de direito penal falando sobre o feminicídio. Aqui no método tradicional, o que é que você tem de base para memorizar esse crime? Palavras, é o que você tem. Simplesmente palavras. Com a HQ, não. Além de mencionar o dispositivo, obviamente tem que ser mencionado o dispositivo, existe uma imagem com contexto, um cenário que faz alusão a esse crime aqui. Quando o aluno ele abre a HQ na parte do feminicídio, a primeira cena que tem é essa daqui. Nessa cena tem o dispositivo, que trata sobre o crime de feminicídio, e tem o marido dizendo o seguinte: já falei que minha mulher não fica saindo na rua. Na cena seguinte, temos o marido, mais uma vez, falando que não quer a esposa com rede social. E após a esposa não obedecê-lo, ele decide que vai acabar com a vida dela. E a criança, o filho do casal, assiste tudo isso. E ao final dessa cena, tem a criança questionando por que o pai fez isso. Dentro da HQ, quando eu vou explicar algum crime específico, eu menciono a cena, eu expresso a cena e logo em seguida tem o delegado Max analisando o crime. E mais na frente tem mais cenas envolvendo o delito. Ele vai imaginando como ocorreu o crime e vai meio que fazendo uma análise jurídica do caso. Nesse quadro aqui ele fala o seguinte, ó: casos de feminicídio são comuns nessa cidade. Quando você vai passando, você observa que o Max ele está se preparando para sair, ele vai para o ML, se eu não me engano. Temos aqui um policial que conversa com ele brevemente sobre os casos de feminicídio que estão acontecendo na cidade. E tem aqui o Max chegando no IML para falar justamente com a legista sobre esses casos. Isso aqui é um homem que matou a esposa e se matou. E aí o Max começa a conversar com a legista sobre esses casos de feminicídio que estão ocorrendo com frequência. E é assim com todos os crimes. Todos os crimes do Código Penal e a parte geral do Código Penal é explicada e ensinada desse jeito aqui. Ao adquirir HQ, você não recebe apenas HQ. Você recebe HQ, parte geral e parte especial do Código Penal. Você recebe também banco de questões, que eu vou alimentando com o decorrer do tempo. Vou colocando sempre questões na plataforma. E você também recebe como bônus 4 encontros comigo, um por semana, onde eu vou ajustar seu cronograma, vou criar um cronograma específico para você, vou verificar quais são suas dificuldades, vou ajudar você a superar essas dificuldades, vou verificar o que você precisa estudar, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos. E caso você deseje aprender outras disciplinas comigo, como direito constitucional, processo penal administrativo e outros, também usando esse método de ensino aqui, eu posso também construir um pacote específico de mentoria para você de acordo com a sua realidade. Mais informações sobre HQ vocês podem verificar aqui na página de checkout. Qualquer dúvida, pode enviar mensagem para mim. Vou deixar meu contato aí, tá certo?